Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Deixa eu ler duas mensagens aqui no canal. Uma delas aqui é da Luciene Washington. Forte abraço para você, irmã. Obrigado por sempre estar acompanhando aqui as mensagens. Ela escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Eu também concordo com o comentário da irmã. Suas aulas fazem parte do meu dia a dia, né? Gratidão. Bom, ela está se referindo à mensagem que eu compartilhei ontem, falando sobre a Rita, né? A Rita falou que essa mensagem aqui já faz parte do dia a dia dela. E agora a Luciene também, eu quero confessar para vocês, compartilhar que vocês já fazem parte do meu dia a dia. Eu fico muito feliz de poder entrar dentro da casa de vocês, compartilhar essa mensagem junto com a família de vocês. Muito obrigado mesmo. Outro comentário aqui é do Clóvis, né? O Clóvis Francisco de Assis. Ele escreveu aqui, ó. Não vamos perder, terça-feira, dia 31/5, às 20h30, em o Evangelho em Perspectiva. É a live lá no Evangelho em Perspectiva que eu fui convidado. Deixa eu te contar o que aconteceu, Clóvis, né? Quer dizer, para todo mundo aqui, né? Eu fui convidado, né? A Poliana mandou mensagem, a gente conversou. Só que aconteceu um equívoco lá nos calendários, tá bom? E aí descobriram que já tinha gente para essa terça-feira lá convidado. Então, eu não vou poder estar nessa terça-feira lá, porque já tem um convidado, e nem na outra, porque também já tem, nem na outra também, então não marcaram a data comigo. Vou ficar aqui, conforme diz as escrituras, esperando no Senhor, para ser convidado, então, marcarem uma data comigo, e aí sim, eu vou avisar vocês para que nós possamos estar lá todos juntos e compartilhar as escrituras. Eu gosto muito do formato da live, o Evangelho em Perspectiva, que é um formato que é a aplicação do Vem Segue na nossa vida ali no cotidiano. Eles leem as mensagens ali, é um canal diferenciado. Eu convido todos, né, a se inscrever no canal Evangelho em Perspectiva. Inclusive eu vou deixar quem não é inscrito, é toda terça-feira às 20h30 eles lançam ali uma live ao vivo no YouTube. É só você estar acompanhando, mandando pergunta ali pelo YouTube, tá bom? Que eles respondem. Eu acho muito interessante, eu gosto bastante lá do pessoal da live. Eu vou deixar o canal deles na descrição do meu vídeo aqui, tá bom? Vocês apertam e se inscrevam lá no canal deles lá, tá bom? Então, essa terça eu não vou estar, nem na outra, nem na outra, né? Então, eu vou esperar no Senhor o convite aí, o agendamento deles, para que eu possa estar com eles na live e estar com vocês também, tá bom? Vamos lá para a designação do Vem Segue, mas obrigado, um forte abraço, obrigado pela mensagem, Clóvis. Mas estaremos juntos lá na live assistindo, né? Assistindo junto ali. Vou compartilhar a mensagem hoje com vocês. Josué capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 14, tá bom? Um pouquinho antes aqui, o que estava acontecendo? Ontem eu compartilhei, né, um pouco do capítulo 10, que foi os 5 reis que se juntaram ali contra Gibeon, né, Gideon ali. E eles se juntaram para lutar e eles pediram, né, como eles tinham aliança ali com Israel, né, então eles pediram ajuda, Israel foi lá e socorreu eles, ajudou, começou uma grande matança, Israel começou a vencer os 5 reis ali, de maneira que eles fugiram, e aí eles perseguiram e foram matando. O Senhor Deus, ele enviou uma chuva de pedras do céu e começou a matar ali, né, aqueles 5 nações, aqueles 5 reis que vieram combater ali aquela cidade que tinha aliança com Josué, tinha aliança com o Deus de Israel. Então, eles foram muito mais mortos, conforme diz as escrituras, a pedrada ali do que pela espada, né, dos israelitas ali. Então, foi uma grande matança, eles fugiram, tá bom? E o que aconteceu? Como era muita gente, eram muitos inimigos, eram 5 nações que Israel estava perseguindo ali, o que acontece? O dia não iria ser suficiente, né, para terminar aquela guerra. Então acontece algo inédito, algo que nós nunca vimos acontecer aqui, né? É mencionado nas escrituras que nunca houve um dia como esse, tá bom? E olha só o que aconteceu. Josué, ele ora e o sol se detém no céu, né? E é linda essa escritura. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que aconteceu, a oração de Josué, tá bom? Fica aqui em Josué capítulo 10, a partir do versículo 12, diz assim: E então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor
deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas, né? Então aqui é claramente que Josué ele está fazendo uma oração perante aquela guerra, perante os olhos dos israelitas ali, ele faz essa oração ao Senhor. E ele pega nessa oração e ele diz: Sol, detenha-te em Gibeon. Gibeon era a cidade que estava sendo atacada e eles pegaram e colocaram os 5 reis para correr ali, né? Aquelas 5 nações, e eles estavam matando ele. Veio pedra, veio tudo. E aí, então, ele pede para o sol, né? Nessa oração ele fala: Sol, detenha-se sobre Gibeon. E tu, lua, no vale de Ajalon. Então, ou seja, o que ele estava falando aqui? Estava falando que ele precisava de mais tempo, ele precisava que o dia durasse mais para que ele pudesse vingar-se de seus inimigos ali, tá bom? Então ele queria que o dia detesse mais, tá bom? Então na perspectiva dele era assim que a gente via. Até hoje, né, olhando aqui da Terra, a gente vê isso, né? O sol nascendo, o sol se pondo, né? A gente usa o termo aí nascer, mas a gente sabe que o sol sempre está aí, né? A gente fala nascer porque nós estamos na perspectiva aqui da Terra, a visão que nós estamos tendo é daqui da Terra. E assim, com a visão que ele tinha, o entendimento que ele tinha, ele ora ao Senhor. E olha só o que acontece aqui. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso está escrito no livro de Jasher, né? Esse livro aqui de Jasher, né, em hebraico, Jahez aqui significa livro dos justos, tá bom? Os judeus ele tem um livro dos justos e tem uma parte que fala sobre esse sol se detendo, que é como uma forma de poesia, como se fosse salmos, né, como se fosse uma canção, tá bom? Só que eu acho que esse livro dos justos que os judeus têm não é esse mencionado aqui. Esse mencionado livro dos justos aqui, eu acredito que são escrituras que estão perdidas e que não foram encontradas, tá bom? Por que que eu acho que não é o livro dos justos ali que os judeus têm, tá bom? Uma por causa da datação, né? Não bate muito com a data do evento aqui, e outra também por conta de alguns fatos históricos que tem nesse livro dos justos ali dos judeus, né? Por exemplo, fala sobre o faraó não ter morrido, que ele sobreviveu lá ao Mar Vermelho e ele foi para a cidade de Nínive, governou a cidade de Nínive, né? Também fala ali da parte do... Quem era ali? Jó, né? A parte de Jó, que Jó deu um conselho a Faraó na época de matar as crianças, porque o povo estava sendo muito numeroso. Então tem umas apostasias ali, né? É coisa que eu não trago, porque eu acho que não é relevante, mas só para você saber qual é o livro dos justos, eu acredito que o livro dos justos mencionado aqui na Escritura é outro Escritura a qual nós não temos, tá bom? Que não entrou aqui para as Escrituras e que nós não temos esse, que não é o livro dos justos que está lá na mão dos judeus, tá bom? Só para mencionar aqui. Vamos continuar aqui na nossa leitura, né? Então, o sol deteve, a lua parou, até que o povo vingou-se de seus inimigos. Isso está escrito no livro dos justos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase por um dia inteiro. Demorou quase o dia inteiro para o sol se pôr novamente ali, né? Então o dia foi muito mais prolongado para que Josué e os israelitas pudessem se vingar ali de seus inimigos. E aí o versículo 14 diz: E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo que o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu quero fazer alguns comentários aqui, a respeito disso daqui a pouco. Deixa eu complementar aqui. Por causa desse grande dia aqui, o que aconteceu? Eles continuaram perseguindo ali os seus inimigos, né? Os 5 reis em Maquedá, eles entraram dentro de um buraco, dentro de como se fosse uma caverna, um buraco, eles se enfiaram lá dentro, tá bom? E aí o exército de Israel foi passando e aí alguns dos soldados falaram para Josué, os 5 reis entraram ali naquela caverna, né, naquele buraco ali. Aí Josué falou: role uma grande pedra sobre aquela caverna ali, e prende eles lá, e vamos continuar perseguindo aqui os inimigos. E eles foram perseguindo, mataram os seus inimigos, e aí no final do dia ele volta, né, e volta ali e se acampam justamente ali em Maquedá, onde eles tinham colocado a pedra ali,
e preso os 5 reis. E aí então Josué ele dá a ordem, traga os 5 reis aqui. Então eles tiram a pedra. Por que colocou a pedra ali, né? Porque se eles fossem perseguindo os exércitos, aqueles 5 reis poderiam sair, né? Sair ali da caverna e fugir, né? Quando não tivesse gente. Além de pôr as pedras ali, Josué também pediu para que ficasse guardas ali de olho ali vigiando, né? Então teve todo esse episódio aí. Depois que acabou essa guerra, que eles se vingaram de seus inimigos, então ele pediu para tirar a pedra e trazer os 5 reis. E aí então, após trazer os 5 reis ali, ele pediu para que os capitões, né, dos exércitos israelitas se aproximassem e colocassem o pé sobre o pescoço daqueles 5 reis. Isso simbolicamente, aqui se era uma expressão. Isso aqui colocar o pé sobre o pescoço do seu inimigo é uma expressão idiomática que você está tendo domínio sobre seus inimigos. E isso me lembrou uma coisa muito interessante quando Moisés, né, ele mandou os 12 espias na terra prometida, que era essa agora que eles estavam conquistando. E aí eles falaram, né, 10, né, só quem deu o relato positivo ali da terra foi Josué e Caleb, né? Os outros falaram, não, essa terra é muito perigosa, tem gigantes. E aí, vendo esses 5 reis, né, nessa expressão idiomática aqui, que estavam sendo subjugados por Israel ali, mostrando que Israel tinha domínio sobre aqueles reis ali, sobre todos, tá bom? Então, eu fiz uma pergunta a mim mesmo, cadê aqueles gigantes, né? Lá no livro falava assim, né, gigantes como aqueles Anaquins. Cadê os Anaquins, os gigantes? Gigante, gente, é quem está com Deus. Deus estava com Israel, fez o sol deter-se no meio do céu, a lua parou, que dia glorioso. Deus ele deu espaço para os israelitas se vingar de seus inimigos, enviou pedras, né? Nossa, olha que dia. Então, cadê aquele gigante? Gigante, gente, é quem está com Deus. Que nós possamos estar com Deus e ser gigantes. Quando nós saímos de perto de Deus, nós nos tornamos muito pequenos, né? Então a nossa força tem que ser no Senhor, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu marquei um versículo aqui, o versículo 26, para finalizar aqui nossa leitura de Josué capítulo 10. Eu marquei, tá bom? Porque o que Josué faz com esses 5 reis aqui? Diz assim, ó. E depois disso, ou seja, ter subjugado e mostrado a Israel que aqueles reis não eram nada, que Deus estava com eles, que eles subjugavam eles, né? Então olha só que interessante. E depois disso, Josué os feriu e os matou, os enforcou em cima no madeiros. E ficaram enforcados no madeiro até a tarde. Olha, essa expressão aqui, enforcado no madeiro, né? Não é de morte. Toda vez que, mesmo que não fala a palavra enforcado, quando fala que os israelitas mataram no madeiro, tá bom? Significa que enforcou, tá bom? Os israelitas, eles não tinham costume, tá bom? De crucificar aquelas pessoas que eles pegavam ou pendurar em paus pregado como os romanos. Esse era um hábito dos romanos. Lá no Novo Testamento a gente consegue ver isso. Cristo, ele foi crucificado, tá bom? Então ser pendurado no madeiro aqui significa ser enforcado. Não precisa ser uma madeira fincada também, pode ser numa árvore, né? Então eles se enforcavam ali numa árvore. E o que eu achei interessante aqui, que tem essa regra, né, em Israel ali na época, é que até a tarde eles tinham que tirar aqueles corpos que foram enforcados ali, aqueles que morreram, tá bom? E por que, né, que na parte da tarde eles tinham que tirar aqueles corpos? Isso é muito interessante e tem um grande aprendizado para nós, porque Deus falou que todos os seres humanos, eles são a imagem e semelhança de Deus. E não era para deixar uma pessoa a imagem e semelhança de Deus pendurado ali numa corda, né, daquela maneira. Então eles tiram, então era uma regra que eles tinham que tirar. Depois que a pessoa morresse, tinha que tirar. Não era para deixar ali no madeiro até escurecer, enforcado ali até escurecer, porque é a imagem de Deus, tá bom? Então, após tirarem ali, então, os 5 reis que haviam sido enforcados, eles jogaram seus corpos dentro daquele buraco que eles haviam se escondido antes e rolaram a pedra de novo lá para dentro, para tampar o buraco,
conforme diz a Escritura, e a pedra ficou ali até os dias de hoje, né, conforme descrito aqui em Josué. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse milagre, tá bom? Rapidamente aqui sobre o sol, né? O sol parou. E alguns críticos acabam criticando as escrituras, né? Alguns ateus, né? Falando, a escritura não é verdadeira, porque, veja bem, falou aqui nas escrituras que o sol parou, mas nós sabemos, por meio da ciência, que não é o sol que faz é a Terra que gira, né? A Terra vai girando e parece que o dia vai nascendo e vai se pôr no sol. Então, na verdade, Josué tinha que falar para a Terra parar. Mas veja bem, Josué ele falou do ponto de vista, da perspectiva dele. E para nós aqui na Terra é a mesma coisa. Nós sabemos que o sol sempre está lá, mas a gente sempre fala o nascer do sol, o pôr do sol. É a perspectiva que nós tínhamos. Então ele usou as palavras conforme ele viu, né? E aí entra várias teorias também, né? Para mim que estava pesquisando para compartilhar essa mensagem, entra várias teorias falando, nossa, se a Terra parasse de uma vez só, a velocidade da Terra é imensa, né? Para ela dar essa volta em 24 horas aqui, a dimensão da velocidade da Terra é imensa. Então, se ela parasse de uma vez só, todos os prédios, tudo que não tivesse muito bem fincado na Terra, inclusive montanhas, elas seriam arremessadas, né, por causa do... É igual num carro, você tá correndo num carro aí a 120, quando você breca de uma vez, as pessoas chegam, o cinto marca, né, porque vai para frente, vai ser impulsionado. Então seria uma velocidade muito grande para a Terra parar e ficar vendo o Sol ali, né, então muitos falam, é impossível isso, e por isso eles começam a fazer teoria do que não daria para Deus fazer, ou coisa assim. Gente, eu vou falar algo para vocês, vou compartilhar. Eu não sei como Deus fez. Eu não sei, eu não tenho essa resposta, tá bom? E por mais que para nós pareça incrível, e eu acho incrível também isso, né? Deus ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio, tudo isso, aliás, é obediência. Deus ele, se ele falar para a terra parar, ela para. Tá bom? Ela é obediente a quem a criou. Todos os milagres que a gente vê no Novo Testamento, a água sendo transformada em vinho, é a obediência, a água obedecendo àquela que o criou, aquele Senhor que o criou. Ou lá no Velho Testamento que a gente está lendo, né? Quando a água do rio se tornou em sangue, é obediência. Deus manda e os elementos obedecem. Jesus Cristo caminhando sobre as águas. E a tempestade, né? E os discípulos no barco ali, Jesus Cristo falou para o vento, cala-te, acalma-te, e a tempestade passou. Então tudo é obediência, todos os elementos obedecem ao seu Criador. Eu não sei como que se deu esse evento do Sol, né, ficar parado, se foi a Terra, eu não sei. Para nós parece muito complicado para conseguir tentar explicar esses milagres. Aliás, milagres não é para ser compreendido com os olhos humanos, ou tem que ter uma explicação científica ou coisa assim, tá bom? Mas eu acredito fielmente que para Deus foi tão simples fazer isso, foi tão simples. Não foi algo que ele teve que fazer esforço para isso acontecer. Eu não sei como foi feito, tá bom? Eu só sei que foi feito. Eu acredito na Escritura que o dia foi prolongado, né? Durou muito tempo ali até que os israelitas se vingassem de seus inimigos. Eu não sei como foi feito, mas uma coisa eu sei, que foi muito simples. Foi uma coisa mínima, uma coisa muito pequena para Deus fazer isso. E que Ele se importa conosco, né? Ele faz milagre na nossa vida. E se esse milagre, né, que nós achamos muito grande, é tão pequenininho para Deus, imagina as maravilhas que Ele podem fazer, que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Então, é esse o comentário que eu tenho para fazer. Vou finalizar a mensagem aqui falando, né, que todas as coisas obedecem a Deus, o seu Criador. Quando nas Escrituras diz, né, que todas as coisas obedecem a Deus, tronos, reinos, principados, reinos, às vezes a gente fica pensando ali como se fosse várias galáxias ou coisa assim, mas reino, tem o reino animal, tem o reino plantio, né? Podemos ver que Jesus Cristo disse à figueira para ela secar e ela secou. Imediatamente ali ela secou. Então todos os elementos obedecem ao Criador, obedecem a Deus ali, tá bom? E aí fica essa questão, quem não obedece a Deus?
o homem, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós não obedecemos a Deus. Então, para finalizar, eu vou compartilhar aqui Doutrina e Convênios 58, o versículo 32 e o 33. Diz assim: Eu mando e os homens não obedecem, revogo e eles não recebem as bênçãos. É interessante isso aqui porque ele está falando, eu dou mandamento para os homens, né, para a humanidade, e eles não obedecem. Quando nós quebramos os mandamentos, nós somos amaldiçoados, né? Nós perdemos as bênçãos de Deus. Então nós ficamos sem essas bênçãos. Aí, para que a gente não perca essas bênçãos, ele fala que eu revogo, porque senão vem uma maldição, a gente acaba sendo condenado pela lei. Então ele falou, eu revogo esse mandamento. Só que aí vocês ficam sem as bênçãos. Tem uma lógica nisso, né? E aí, olha só o que o povo diz depois em seu coração, versículo 31. E depois dizem em seu coração, esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem. Mas ai deles, porque suas recompensas o espreita, de baixo e não de cima, né? Então, os mandamentos estão aí e a gente recebe bênção de acordo com os mandamentos que nós obedecemos, tá bom? É a lei indecretável, a lei irrevogavelmente decretada no céu, que fala sobre a obediência. E quando nós recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei a qual ela se baseia. Então o que nós temos que fazer é obedecer. E temos o testemunho, todas as coisas obedecem a Deus. Então por que nós, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, não o obedeceremos? Essa é a primeira lei do céu, obediência. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.